Amém? Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre um tema que marcou o nosso coração, né, nesses dias. E Deus colocou uma pergunta em meu coração, né? E essa pergunta se tornou o tema dessa mensagem. A quem Deus procura? 2 Crônicas, no Velho Testamento, capítulo 16, verso número 9. Nós vamos refletir sobre esse tema da palavra. Amém? 2 Crônicas 16, 9. Diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Fecha teus olhos aí. Senhor, nós te damos graças, porque a tua palavra diz que os teus olhos procuram, Senhor. Que os teus olhos estão atentos sobre a terra, para fortalecer, para trazer graça, direção a uma classe de pessoas. E eu peço nessa noite que o Senhor mostre aqui, a cada um de nós, que tipo de pessoa que o Senhor procura, a quem o Senhor procura. Senhor, que haja entendimento, revelação dos teus propósitos e da tua palavra ao coração da tua igreja, ao coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Você concorda, amigo? Concorda comigo, irmão? Amém? Esse texto, ele é muito maravilhoso, né? E ele fala sobre um tipo de pessoa que Deus procura. É interessante que Deus não só procura, mas Deus também acha. Amém? Então vamos ver aí, né? No livro de Atos, no capítulo 13, no verso 22, diz que Deus, ele saiu a procurar uma pessoa. E aqui diz assim, que depois dele rejeitar uma outra pessoa, né, ele encontra um para colocar no lugar. Amados, isso é muito importante você entender, porque Deus encontra, mas tem critério, né, para a gente se manter junto. Olha só, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, 2 pontos, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Aqui ele encontrou um e rejeitou esse um por causa das atitudes dele. Encontrou o outro e colocou no lugar. Fala para o teu irmão que está ao teu lado aí. Cuidado, meu irmão. Presta atenção. Se você não for encontrado, você pode perder esse lugar. Amados, que tipo de homem ou mulher que Deus está procurando? Hã? Qual é o tipo? Será que Deus está em busca de pessoas mesmo? Você crê nisso? Você entendeu esse princípio? Que Deus busca e Deus encontra pessoas? Amém? Ok? Então, se Deus encontra, né? Você viu aqui, né? Essa galera toda aqui, Deus está encontrando com essa galera, né? Está encontrando com você. Que tipo de pessoas Deus está buscando? Será que existe, né, algo especial que atrai a Deus? O que você acha? Será que alguma característica sua atrai a Deus? Sim ou não, gente? Ok, né?
qual que é o tipo, ou o biotipo, o estereótipo, né, de uma pessoa que Deus está buscando? Será que é aquela pessoa corajosa, tipo machão, que topa qualquer desafio? Que leva, ou que não leva nenhum tipo de desaforo para casa? Será que é um ativista ambiental? Será que é um político? Será que é um professor, um mestre? Será que Deus está à procura de um líder que é capaz de levar pessoas a uma transformação? Será que Deus está à procura de um homem próspero, inteligente, intelectual, capaz? Será que Ele está em busca de alguém que tenha, né, uma boa dicção, uma boa argumentação? Alguém que possa, né, ter habilidade em tocar em coisas que vão se transformar? Né? Pessoas que têm o dom de negociar, pessoas prósperas, pessoas inteligentes, pessoas destemidas. Que tipo de pessoa que Deus está procurando? Eu creio que todas essas e muitas outras que eu não falei, né, seja de qualidades ou de características, tá? Todas essas, se você se identificou com algumas delas, né, e você sabe quais as qualidades que você tem, todas essas qualidades fazem Deus ficar feliz com você. Quem pode dizer amém por isso aqui? Né? Se você usa seus dons, seus talentos, suas habilidades, coisas que Deus deu para você, né? Sabe? Ou até um desejo como esse que foi falado aqui, eu não quero ficar na mediana, eu não quero ser um medíocre, eu quero sair da média, eu quero, né, andar acima da mediocridade, eu quero fazer o que os outros não fizeram, eu quero ir no lugar onde outros não pisaram. Amém, querido? Isso, Deus se agrada dessas coisas, amém? Né? Mas eu creio que são outras coisas que Deus procura em um homem e uma mulher que se sobressai além dessas que nós estamos falando. Né? Eu creio que Deus procura intercessores. Quem pode dizer amém? Deus procura atalaias, quer dizer, gente que abre a sua boca e fala da palavra de Deus. Deus está à procura de adoradores, de pessoas que, né, não têm nenhum tipo de constrangimento de se quebrantar, porque um adorador é um prostrador, é alguém que se dobra, é alguém que se rende, é alguém que se entrega. Deus procura pessoas que querem sair, sim, do anonimato. Pessoas que querem fazer diferença na sua geração. Deus está à procura de pessoas que querem fazer diferença na sua família. Deus está à procura de pessoas, né, que querem fazer diferença entre os seus amigos, entre os seus parentes, em sua geração. Deus está procurando pessoas que choram. Amém, amados? Pessoas que clamam. Pessoas que sintam a dor do próximo. Pessoas que se importam uns com os outros. Deus procura pioneiros, né, por um avivamento. Né? Quem pode dizer amém por isso? Né? Trazer algo novo, trazer vida novamente àquilo que se perdeu. Deus procura por você. Diga para a pessoa do seu lado, da direita e da esquerda. Fale para ela carinhosamente: Deus procura por você. E hoje, Ele quer te encontrar. Amém, amados? É isso. O texto diz aqui: achou Davi. Ora, se ele achou Davi é porque ele procurou Davi. Amém? Deus procura um determinado tipo de pessoa. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros, o quê? Adoradores. Está na sua Bíblia em João 4, verso número 23. Diz assim: mas vem a hora e já chegou, né? É hoje, já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você quer ser encontrado por Deus? Aprenda a ser um adorador de verdade. Né? Alguém que se entrega, não é alguém meia boca, 50%, mas alguém que se entrega. Amados, a palavra aqui empregada para verdadeiro, né, a raiz da palavra, a etimologia dela, né, não é na língua portuguesa, ok? É aletheia, que é o oposto de fictício.
fingido ou falso. Verdadeiro é diferente de fictício, de superficial, de falso, né? Aqui a garantia não sou eu. Tem que ser algo verdadeiro. A palavra aqui empregada para verdadeiro é o oposto de ser fictício, fingido ou falso. Denota veracidade, realidade, sinceridade, exatidão, integridade, confiança, propriedade. Todas essas são características de alguém que é verdadeiro. Uma coisa é a gente buscar a Deus. Outra coisa é ser buscado por Ele e ser achado por Ele. Jeremias diz: serei achado de vós, diz o Senhor. Você quer ser achado pelo Senhor? Seja verdadeiro. Seja íntegro. Tua palavra tem que valer. Seja exato. Não tenha meias palavras. Fale a verdade em amor. Tenha confiança. Tome posse da palavra como algo para o teu coração, para a tua vida. Amém, irmãos? É? Então, com base nesse fundamento que nós estamos colocando agora, né, eu quero colocar a primeira coisa, que Deus procura, sim, um homem. Algumas características de pessoa que Deus procura. Né? Eu coloquei aqui, Deus procura um homem, mas o termo aqui é genérico, viu, gente? As mulheres principalmente, tá? Okay? Pode ser um homem ou uma mulher, ok? Deus procura uma pessoa. E lá na época de Moisés, Deus mandou procurar homens para ajudá-lo. Mas eu quero que você grife o que está aí e entenda, né, nesse texto, vou citar para você. Pode pôr no telão, Êxodo 18, verso 21. Olha só o que Deus ordenou aqui. Lá na época de Moisés, Deus deu uma ordem para Moisés. Né? Moisés, eu quero encontrar um tipo de pessoa. E eu quero que você encontre pessoas para ajudar você, Moisés, que tem uma característica. Olha só. Escolha dentre todo o povo homens capazes, grifa aí, capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto, estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. O que Deus está falando? Na época de Moisés, Moisés estava sobrecarregado e Deus falou: Moisés, você precisa compartilhar o ministério, Moisés. 2 milhões de pessoas você não consegue atender. Então você tem que levantar homens que vão cuidar de 10, que vão cuidar de 100, que vão cuidar de 1.000 para te ajudar. Foram os primeiros líderes de célula lá do Velho Testamento. Amém? Os primeiros supervisores, os primeiros pastores de área, né, para ajudar Moisés a fazer as coisas acontecerem. Né? Ok? Só que esses homens têm uma característica. Homens de verdade. Homens capazes, homens tementes e que não amassem a avareza. Amados, eu penso no seguinte, que Deus estava procurando alguém que pudesse fazer diferença. Se você quer fazer diferença na sua geração, na sua família, se você quer ter um ministério frutífero, se você quer de fato, né, que Deus te encontre, porque Ele quer te encontrar para que você faça algo. Quem pode dizer amém por isso aqui? Né? Ser achado para ser colocado, né, na prateleira, né, não é isso que Deus vai fazer, ok? Alguém, né, eu penso aqui no meu coração, que Deus estava procurando alguém que não fosse uma pessoa infantil, que não fosse um menino no entendimento. Quando Deus fala, eu procuro homens, Ele não está falando, né, do sexo masculino, Ele está dizendo pessoas íntegras, pessoas que não são meninos ou meninas, pessoas que não são birrentas, pessoas que não são teimosas, pessoas que não são obstinadas. Né? Deus não procura crianças birrentas ou pessoas aborrecidas, aquelas pessoas que
né, não conseguem olhar a vida do ponto de vista da fé, que sempre dizem não, não quero, não gosto, não dá, não vou fazer. Deus procura pessoas dispostas. Amém, meu irmão? Então, nessa noite, entenda o que Paulo diz em 1 Coríntios, abra sua Bíblia aí, no capítulo 13, verso 11. Olha só, ele fala sobre uma característica de uma estação da nossa vida. Ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como um menino, eu pensava como um menino e raciocinava como um menino. Mas quando eu me tornei um homem de verdade, eu deixei para lá as coisas de menino. Amém, amados? Queridos, Deus está procurando homens de verdade. Se você quer ser achado por Deus e a sua vida está birrenta, você está sapateando, você está cheio de nhenhenhen, você quer que Deus faça as coisas do seu jeito, na sua hora, Deus está dizendo para você: criança, cresça. Porque eu quero fazer de você um homem, eu quero fazer de você uma mulher de valor. Eu quero que você deixe de pensar nas coisas de menino, de criança. Eu quero que você saia da infância. Quero que você saia do jardim da infância. Eu quero te levar a uma faculdade. Eu quero te levar a uma pós-graduação. Eu quero te levar a um nível de vida que você nunca imaginou experimentar. Você pode dizer amém por isso? Aí em Lucas 9, 32. Veja só que texto maravilhoso. Jesus disse algo muito importante. Jesus disse assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amados, uma das características da infância, né, para você que conhece crianças, é difícil de captar a atenção de uma criança? O que você acha? Coloca eles 2 horas lá para ler alguma coisa. Eles conseguem? Não. Né? É uma das grandes coisas que Deus procura. Né? E por isso que Ele fala de maturidade. Por isso que Ele fala que nós precisamos ser homens, que nós precisamos ser mulheres que cresçam. Por quê, queridos? Porque é muito fácil, né, a gente lançar a mão no arado e falar: Deus, eis-me aqui, como foi falado aqui, né, por jovens testemunhando. Eu não quero que fique uma semana só, o meu coração cheio de fogo, 2 semanas, 3 semanas, e daqui a pouco é uma brasinha, daqui a pouco não é nada, apagou e eu fui para o mundo. Deixa de ser criança. Porque quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então, uma das características, por que Deus quer que você cresça? Porque Ele quer que você tenha constância, que você comece as coisas e termine, que você se posicione. Quem pode dizer amém por isso aqui? Mateus 6,33, já foi falado aqui nessa noite. Né? Você deve lembrar esse texto de cor. Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Prioridade para Deus. Deus quer usar muitas pessoas com dons, com talentos, com habilidades, com ministérios. Mas muitas vezes nós percebemos que muitas dessas pessoas que têm dom, que têm chamado, que têm palavra profética, que têm capacitação, não têm disponibilidade. Não tem compromisso. Não tem agenda. Não tem horário para cumprir com a palavra empenhada, de dar prioridade ao reino de Deus. Muitos de nós enchemos o peito, dizer mais, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, mas a sua agenda mostra que você tem uma agenda do reino. Você busca Deus em primeiro lugar no seu dia a dia. A sua agenda mostra isso. Queridos, Deus então, quando olha para esse tipo de pessoa, Ele está procurando, daí Ele olha a agenda, fala: esse cara tem tão bom, eu podia usar ele tanto, mas nossa,
O cara só quer ganhar dinheiro. A agenda dele não me cabe na agenda dele. Então, Deus levanta pessoas que não têm habilidades. Deus encontra, então, pessoas como eu e você, que não tem nada, tem um talento só. Só tem uma vontade de agradar a Deus, para substituir aqueles que possuem 5 talentos, mas que são descomprometidos, que não têm agenda para Deus, não têm coração voltado para Deus, que não colocam a mão no arado. Deus está procurando não pessoas talentosas, pessoas que façam aquilo que foi cantado aqui. Eu digo sim, Senhor, ao seu chamado. Fale para a pessoa que está do seu lado, diga sim ao chamado de Deus, e Ele vai te encontrar. Deus precisa da sua vida. Deus está te procurando. Não importa se você acha-se desqualificado para servir a Deus. Não importa o que você pensa a respeito de você mesmo. Não importa se você acha que você é desqualificado para a tarefa. Deus vai qualificar você. Quem pode dizer amém por isso? Querido, Deus não usa pessoas talentosas, mas que não têm o coração voltado para Ele. Lá a Crônica está dizendo assim, ó, eu estou procurando os talentosos. Não está escrito isso lá. Eu estou procurando pessoas fracas, mas que têm o coração dedicado a mim, para eu poder fortalecer. Jesus falou assim, o pessoal chegou, por que você come com bêbado? Por que você senta na mesa com um cobrador de imposto, que é ladrão? Por que você senta, né, pessoas que são à margem da sociedade naquela época, as prostitutas também, chegaram até a mesa e pediram perdão para Jesus, lavaram os seus pés, choraram aos seus pés. E os fariseus perguntaram, por que você deixa isso? Ele falou o seguinte, quem é bom e quem é são, não precisa de médico. Eu vim para esses mesmos, prostituta, ladrão. Eu vim para salvar o perdido, eu vim para resgatar o bêbado, aquele que está prostituído, caído, aquele que está drogado, porque naquela época não tinha isso, mas hoje, né, trazendo para a realidade. Eu vim para estes. E sabe por que Jesus falou? Ele falou assim, olha, eu vim para a minha nação. A minha nação sacerdotal me rejeitou, então eu vou para os gentios. Deus procura sim os capacitados também. Mas os capacitados falam, não preciso de você. Deus fala, então eu vou procurar os que não têm capacidade, os que são fracos, os que têm dificuldade, e eu vou fortalecer eles. E vou colocar no teu lugar, tá bom? Você largar de ser besta. É assim. Amados, Deus vai te qualificar, amém? Basta você se comprometer com santidade, com obediência, com a prioridade do reino de Deus. Você verá Deus te capacitar para as tarefas da igreja, do ministério e do reino de Deus. Agora, o que você precisa para ser usado por Deus? O que você precisa? Eu já falei, né? Vou repetir. Levante a sua mãozinha assim, diga: eu estou aqui, Senhor. Eu me disponho. Se o Senhor não encontrar outro, encontra mim, porque eu quero. É o que basta. Quando Deus levantou Davi, ele só tinha 17 anos. Como rei, ele só tinha 17 anos, mas com 17 anos, ele já era um homem de Deus, aprovado pelo Senhor. E como você é? Você é uma pessoa segura? Que sabe o que Deus quer da sua vida? Você já é um adulto, uma adulta? Você já sabe o que quer em sua vida? Ou melhor, você já sabe exatamente o que Deus quer de você? O que Deus quer da sua vida? Para que Deus te chamou? Você tem assumido as suas responsabilidades? O seu pai pode já confiar um rebanho para você cuidar?
Você é uma pessoa confiável aos olhos do seu pai? Responda essas perguntas no seu coração. Independente se você consegue responder sim ou não, ou ainda você não sabe, você é a pessoa que Deus procura. Você está entendendo isso? Você é o homem e a mulher que Deus procura. Porque se você quer crescer, Deus vai te achar. Se você quer sair da mediana, se você quer sair do anonimato, se você quer assumir responsabilidade, se você quer assumir uma célula, se você quer dar fruto, se você quer fazer o seu ministério funcionar, Deus vai te achar. Eu ouvi talvez quantos aqui? O resto, entendeu o que eu perguntei? Será que é só para 3 essa mensagem? Será que é para você essa mensagem? Amém? Então tá bom, eu vou continuar. Deus procura por pessoas segundo o seu coração. Agora, como é ser segundo o coração de Deus? O que faz o coração de Deus pulsar mais forte? A Bíblia diz que Davi tinha um coração ligado ao coração de Deus. Porque Davi sabia, ele entendia sobre o plano de Deus. Queridos, você precisa saber sobre o plano de Deus. Ah, Deus tem um plano de salvar a humanidade? Tem. Mas Deus tem um plano individual para você. Se você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus, como foi Davi, você precisa entender qual que é o plano que Ele tem para a sua vida. E se você ainda não sabe, é a oportunidade de Deus te encontrar e se revelar para você. Porque não saber também é uma consequência, talvez, de não ter sido encontrado até agora. Se não há propósito, é porque não teve encontro. Porque o dia que tiver encontro, você vai saber. A primeira coisa que Ele vai dizer para você é o motivo pelo qual Ele tocou a tua vida, Ele te escolheu, Ele te chamou e Ele te encontrou. Amém? Esse é o plano de Deus. Davi conhecia sobre o seu governo. Amados, você precisa saber o seguinte, para ser encontrado por Deus e permanecer achado por Ele, no centro do coração dEle, você precisa saber que Ele é um rei. É o que nós cantamos aqui, reina sobre mim, governa sobre minha vida. Em outras palavras, você não pode fazer o que dá na telha. Muita gente está perdida por aí porque faz não o que Deus quer. Não, porque não entende o governo de Deus. Até sabe o que Deus tem para a vida dele, mas não submete a ninguém. Não submete a palavra, não submete ao governo de Deus. E está perdido por aí. Que não tem lugar para uma pessoa obstinada, cabeça dura, que não obedece aquilo que Deus quer para a vida dele. Você conhece alguém assim? Eu conheço muitos. Conheço muitos. E eu sei também que nós aqui conhecemos muitos assim. Agora, Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele conhecia o plano de Deus, ele conhecia o governo de Deus, a questão da autoridade, e ele conhecia os princípios do reino. O que é? Buscar, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino. E a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não tem como você ser uma pessoa, tornar-se uma pessoa segundo o coração de Deus, se você busca somente as tuas coisas. Não tem como. Então eu quero dizer para você, amado, quem era Davi afinal? Que homem era esse? Ele era um filho de Jessé, né? Jessé seu pai. Ele cuidava de ovelhas do seu pai, do seu rebanho. E ele aprendeu muito sobre o coração de Deus. Vamos ver 1 Samuel 16, 11. Samuel chega na casa de Jessé, porque Deus falou para ele, olha, eu desisti de Saul, eu rejeitei Saul e agora eu escolhi um novo rei. Vai na casa de Jessé, dentre os filhos dele você vai escolher um que vai ser o novo rei de Israel. Então, Samuel vai até a casa de Jessé, e aqui no verso 11, ele pergunta para Jessé, Jessé, estes são todos os filhos que você tem?
E por que ele perguntou? Depois você pode ler, não temos tempo para isso, ok? Então, Jessé passou todos os filhos, né, que ele tinha. Ele chegou e falou: pessoal, prepara uma festa, o profeta vem aí, e ele disse que ele vai escolher dentro da nossa família um rei. E todos os irmãos então pegaram a melhor roupa, se perfumaram, né, se ajeitaram, se prepararam e fizeram um verdadeiro desfile com a melhor roupa, com a melhor postura diante de Samuel. E pela surpresa, então, Samuel não elegeu ninguém. E aí ele pergunta: estes são todos os seus filhos? Todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, o pequenininho, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então o verso 12 diz: então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio, e era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Quem era este? Não era nada, era um ilustre desconhecido que ninguém sabia quem era, mas Deus o conhecia. Né? É o que nós ministramos no final de semana. Um anônimo para os outros nunca é anônimo para aquele que unge reis. Você pode até ser um anônimo onde você está, mas Deus conhece você. Né? E você precisa saber o seguinte, né? Que você não pode permanecer no anonimato. Queira ser encontrado por Deus. Amém? Tá? Olha só, no capítulo 17, verso 34 e 35, né? Davi respondeu para Saul algo bem interessante, né? Ele diz assim: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dela, eu atinjo ele com golpes, eu livro a ovelha da sua boca, e quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Aquele pastorzinho que ninguém dava nada, matou um leão e um urso para defender as ovelhas. Deus está procurando alguém segundo o coração, segundo o seu coração. Se você é uma pessoa que quer aprender o caminho do coração de Deus, aprenda a defender as ovelhas do Senhor. Deus vai te capacitar nessas batalhas. Olha só, Davi tinha um coração não só de guerreiro, não só de matador de leão, de urso, né? Você sabe que ele também se tornou um matador de gigantes, amém? Derrubando Golias, tá? Mas no Salmo 51, 17, olha só o que ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Deus está procurando pessoas segundo o seu coração, né? E se você quer saber o caminho do coração de Deus, está aqui. Uma das chaves que Davi deixou. Davi tinha um coração, né, quebrantado, disposto a aprender. Um coração quebrantado é um coração que se arrepende, é um coração que se dobra, é um coração que aceita a correção, é um coração que diz: eu vou melhorar, é um coração que diz: eu não vou mais praticar isso, é um coração que diz: olha, eu estava errado, por favor me perdoa. Deus procura pessoas assim, amém? Deus procura pessoas que não desistem dos desafios na primeira dificuldade. Queridos, se Davi tivesse corrido dos ursos e corrido do leão, você acha que ele conseguiria enfrentar Golias? Sim ou não, gente? Não. Se você corre do teu primeiro desafio, você acha que Deus vai te dar algo a maior? Se você corre da primeira oportunidade, se alguém tem uma dificuldade e você não está disposto a suprir, você acha que Deus vai colocar um nível mais alto para você? Olha, querido, preste atenção. Há pessoas que enxergam dificuldade em tudo, que desistem, nunca cumprem os seus alvos. Até sabe, Deus me chamou para algo, mas, poxa, não, é muito difícil.
não se compromete, não coloca um alvo, né? Pessoas que são fabricantes de muletas, sempre têm desculpas, não frutos. Queridos, a Bíblia diz, né? Se Davi fosse alguém cheio de desculpas, ele não teria sido aprovado por Deus. Você ouviu isso? Né? Se ele falasse, olha, cuidar das ovelhas, e ter que enfrentar o urso, e ter que enfrentar leão, isso não é para mim. Não seria o rei de Israel. Não seria o matador de gigantes. 2 Crônicas 16:9, que nós já lemos, vamos repetir, diz: os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para que fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, amado, o que precisamos entender? Que Deus está procurando pessoas que têm um coração dedicado para Ele, independente das suas fraquezas, mas que espera com fé em Deus para serem fortalecidos. Amém? Você tem alguma fraqueza na sua vida? Eu tenho. Várias. E não tenho nenhuma cautela, né, em dizer isso, porque quem diz que não tem uma fraqueza, ou que não comete um pecado, é um mentiroso. Se você entende o que nós temos falado nessa noite, né? Se você entende o propósito de Deus com essa mensagem, e se você entende que áreas da sua vida precisam ser fortalecidas, é você que Deus está procurando. Amém? Ok? Terceira coisa, Deus está procurando pessoas leais, que honrem o que Deus estabeleceu. Você conhece o princípio de lealdade? O que é lealdade? Você sabe o significado de lealdade? O que é lealdade? A palavra lealdade, ela vem do latim, o qual quer dizer, né, de acordo com a probidade e honra. Significa franqueza, sinceridade, retidão. E ela também anda junto com fidelidade, que vem do latim fidelis, que quer dizer qualidade de fiel, lealdade, verdade e veracidade. Amados, a fidelidade tem a ver com a obediência e a lealdade tem a ver com a honra. Deus está procurando pessoas com esse caráter. Preste atenção nisso, né? Às vezes a gente pode ser fiel por obediência à liderança, a gente pode até ser fiel por medo, por temor, a gente pode até ser fiel crente por medo do inferno, mas não é leal por não honrar a Deus. Como é que você honra a Deus? Tem muitos princípios na Bíblia. Honra com seus dízimos, honra com a sua oferta, honra com o seu caráter, honra com o seu testemunho, honra com a sua família, honra com aquilo que você tem, honra com os seus dons, honra com a forma como você anda, honra com a forma como você veste, honra com a forma como você fala. Tem muitas maneiras de honrar a Deus, né? 1 Samuel, capítulo 26, verso 23. Pode colocar esse texto para nós? 1 Samuel 26, verso 23. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém, eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Eu estou usando Davi como referência de lealdade e de honra. Davi sabia que Deus tinha desprezado Saul. Davi sabia que Saul tinha fraquezas. Davi sabia que Saul tinha demônios atormentado. Tanto que ele tocava a harpa para os demônios saírem de Saul. Davi sabia que Saul queria matá-lo, injustamente, só por inveja, só por medo de Davi, porque Davi se tornou o matador de gigantes. Mas é no sentimento de lealdade e fidelidade, ou na ausência
de lealdade e fidelidade que nós descobrimos, que nós conhecemos, ou que nós podemos avaliar o que há de mais nobre no caráter de uma pessoa, ou o que há de mais vil no caráter de uma pessoa. O que há de mais honroso ou de mais baixo no ser humano. Vou dar exemplo, lealdade e honra pode ser não só para com Deus, mas em todos os lugares. Casamento é um lugar de lealdade. Casamento é um lugar de fidelidade ou um lugar de traições e desonras. Sociedades pode ser um lugar de prosperidade, de crescimento, de prosperidade financeira, como pode ser também um lugar de mentiras e trapaços. Acordos firmados podem ser, alianças que podem durar a vida inteira, e que podem levar amizades, famílias a terem alianças, mas pode também ser lugar de engano e de dolo. Promessas feitas podem unir muitas pessoas, mas podem, através da indiferença e o descaso, desunir muitos. Votos feitos com Deus. Deus, eu vou fazer, eu vou para onde o Senhor quiser, eis-me aqui, Senhor. Mas a carnalidade e a superficialidade pode fazer isso nunca se tornar verdade. Estou tentando dar para você, um contraponto do que é honra e do que é fidelidade. Ou nós vamos, de fato, ter isso, e isso ser de fato uma coroação, ser algo honroso, algo maravilhoso na nossa vida, ou nós podemos expor algo muito ruim. Davi só recebeu o trono de Saul, por quê? Porque tinha chance de trair, tinha chance de matar, tinha chance de rebelar, mas honrou. E todos esses exemplos que eu disse, casamento, acordo comercial, negócio, pacto, aliança, qualquer coisa, todas estas, você também tem a opção de ser fiel ou não ser fiel, de ser honesto, de ser desonesto, de ser parceiro e de ser desleal. Você quer receber honra de Deus? Deus quer entregar para nós, como reis e sacerdotes, o governo nas nossas mãos. Amém? A autoridade sobre a tua vida. Amém? Então, uma das nossas características que precisamos buscar, preste atenção, você vai receber a unção, tá? A unção que você vai receber é para você respeitar. Honrar é respeitar, é falar bem, é servir. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 11, veja só por que Deus rejeitou Saul. Então o Senhor falou a Samuel, eu me arrependo de ter constituído a Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Querido, você não viu e não vai ver nenhum relato bíblico onde Davi vai contra Saul. Você não vai encontrar, mesmo com as atitudes erradas de Saul, mesmo Deus rejeitando Saul, Davi disse, olha, não vou tocar no ungido do Senhor. Mesmo quando perseguido, ele teve pelo menos 2 chances claras de matar a Saul. Ele estava perseguindo Davi para matar. Na verdade, Saul estava com uma equipe, com uma tropa de elite para tentar matar Davi, e não conseguia. Davi poderia até alegar, como Saul saiu para matá-lo, ele poderia alegar, eu mato ele e falo que é legítima defesa. Ele podia usar até a lei para se proteger. Legítima defesa, o cara que veio para me matar, eu matei ele. Ou qualquer outro argumento para justificar ir contra o ungido do Senhor, que era Saul. Mas Davi não fez isso. Pelo contrário, quando tentaram convencer a Davi para matar Saul na caverna, quando ele estava dormindo, ele respondeu, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Com essa atitude, querido, prática, Davi se qualificou para receber o reino quando Saul fosse removido. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu pergunto, você tem honrado a sua liderança? Você tem honrado ao Senhor? Você tem honrado o chamado de sacerdote que você tem na sua casa?
Você tem honrado o ministério que Deus tem te dado? Você tem honrado a sua igreja? Você tem honrado os seus líderes? Você tem honrado os seus pastores? Aqueles que Deus colocou sobre liderança para te ajudar, para te pastorear? Nenhum desses que eu falei aqui é perfeito. Mas Deus não diz para a gente honrar somente os perfeitos. Deus diz para a gente honrar aqueles que estão para nos servir. Aqueles que Deus estabeleceu. Porque se você honrar, um dia Deus pode estabelecer você. Você entendeu isso, meu irmão? Né? Terceira coisa, Deus procura pessoas que farão toda a sua vontade. Né? Eu quero abrir um texto com você que está em Atos capítulo 13, verso 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. O que o texto diz? Davi cumpriu todo o seu propósito. Que tipo de pessoa que Deus está procurando? Deus procura pessoas que farão toda a sua vontade. Amém? Ok, gente? Então, veja só, Davi cumpriu o propósito de Deus na vida dele como homem e como rei. E Davi não só cumpriu esse propósito, mas ele queria ir além. Né? Eu gosto muito de Davi por causa disso, porque ele é uma pessoa que está além do seu tempo. Algumas coisas ele conseguiu fazer, outras Deus falou, olha, aguenta a mão aí, porque você botou muita mão na espada e derramou muito sangue. Você não vai fazer isso não. Porque Davi queria construir o templo. E ele não só queria, ele juntou todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, toda a madeira, tudo que precisava para construir o templo, né? Ele levantou. Ele não só cumpriu o propósito como homem, como um rei, mas ele tinha planos em Deus. Ele queria levantar o templo do Senhor em Jerusalém. E para isso ele se preparou, e ele de fato investiu em tudo que era necessário. Em outras palavras, querido, Davi não ficava esperando as coisas acontecer. Vai cair do céu. Não vai. Eu vou fazer a minha parte, e não só aquilo que me mandaram fazer, porque Deus não tinha mandado ele construir o templo. Mas ele falou assim, eu quero essa missão para mim. Querido, o homem que Deus encontra, o homem que agrada o coração de Deus, é uma pessoa que quer sair da mediana, não quer fazer somente aquilo que se espera dele, mas ele quer fazer, Deus, aquilo que o Senhor me deu, eu já fiz, eu estou fazendo, mas eu quero mais. Se o Senhor me dá algo mais para fazer, eu quero fazer algo mais, eu quero fazer coisas diferentes para o Senhor. Davi serviu a Deus com alegria e com entusiasmo. Você lembra? Ainda tinha tempo para compor canções, mais de 100 salmos ele escreveu, o compositor de Israel. Um cara que adorava a Deus, não um cara que ia para a guerra, mas um cara que adorava a Deus. Um cara que conquistava, mas um cara que se ajoelhava, se prostrava e chorava e tocava a sua harpa, e o Espírito de Deus vinha sobre ele e ele escrevia os seus cânticos. Hoje você tem mais de 100 salmos que ele escreveu, está aqui na sua Bíblia. E alguns desses salmos não são somente canções, são profecias, fala de Jesus, fala de profecias dos tempos. Alguns deles são proféticos sobre a obra de Jesus. Querido, Davi serviu ao Senhor na sua geração, conforme o plano de Deus, dando o exemplo. Que tipo de exemplo que ele deu? De como devemos servir ao Senhor. Está aqui em Atos 16, 36, nós acabamos com esse texto. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Você tem servido ao propósito de Deus na sua geração? Eu creio que Deus continua procurando homens e mulheres nessa geração. Quem pode dizer amém por isso? Queria pedir que o grupo de louvor me ajudasse aqui. Eu quero que você feche seus olhos.